Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 3 do livro do Halliday, capítulo 29, exercício número 12. Vamos ao enunciado. Na figura 2943, dois fios retilíneos longos, separados por uma distância d igual a 16 centímetros, conduzem correntes I1 igual a 3,61 mA e I2 igual a 3I1, dirigidas para fora do papel. Letra A. Em que ponto do eixo X o campo magnético total é zero? Letra B. Se as duas correntes são multiplicadas por 2, o ponto em que o campo magnético é zero se aproxima do fio 1, se aproxima do fio 2 ou permanece onde está. Bom, para resolver esse exercício, a primeira coisa que temos que notar é que temos fios retilíneos longos, ou seja, fios infinitos. E fios infinitos, a gente sabe que o módulo do campo magnético causado por ele é dado por μ0 vezes a corrente que passa pelo fio, dividido por 2π vezes a distância até o ponto. Então, a gente sabe a característica e o módulo depende da corrente e da distância. Agora, a gente aplicando a regra da mão direita, tanto para o fio 1 quanto para o fio 2, a gente sabe que o fio está saindo, a corrente está saindo para fora do papel. Aqui o dedão aponta no sentido da corrente, então o campo vai estar em volta do fio no sentido aí anti-horário, tá? Então, se a gente fizesse uma representação, se o ponto fosse aqui, o fio estaria aqui, ou o campo estaria para baixo, aqui estaria assim, aqui, e desse lado para cima, tá? No sentido aí anti-horário. Aqui a mesma coisa acontece, fio 2, ó. O fio está saindo também, então o campo magnético está indo no plano, né? No sentido também anti-horário, tá? Esse seria o sentido do campo magnético. Então, como ele quer que o total seja zero, eu tenho que ter sentidos opostos, ou seja, ó, se eu pegar um ponto aqui ao lado esquerdo dos dois fios, tanto esse campo quanto esse campo, ó, desenhando, se a gente colocasse essa setinha aqui, um ponto em cima do eixo X, os dois estariam para baixo e a resultante não seria zero. Se a gente pegasse um ponto aqui, a gente teria para cima o 1 e o 2 para baixo, né? Ó, B1 para cima, B2 para baixo. Então, aqui zero. E se fosse aqui, a gente teria B1, B2 para cima e B1 também para cima. A resultante não seria zero. Saiu aqui, 2π. Então, o ponto que a gente está procurando está, esse ponto X, está aqui entre os dois aí. E o que tem que acontecer? O módulo tem que estar, B1 vai estar para cima, B2 para baixo. Então, a gente sabe que o módulo de B1 vai ter que ser igual ao módulo de B2. Aí, então, quem que é o módulo de B1? É μ0 vezes a corrente I1 dividido por 2π vezes a distância R1. Quem é o módulo de B2? É μ0 vezes a corrente I2 dividido por 2π vezes a distância R2. E a gente pode simplificar. μ0 dos dois lados simplifica. 2π dividindo dos dois lados simplifica. Então, a gente ficou com a relação corrente I1 sobre R1 é igual a corrente I2 sobre R2. Então, agora o que ele está pedindo? Em qual ponto ele é zero? Então, a gente vai pegar, colocando esse ponto aqui, e vamos criar aí essa medida, tá? Vamos colocar que é uma medida X, tá certo? Então, a gente tem lá a corrente, a relação. A gente pode escrever I1 aqui, dividido a distância I1 daqui até chegar no ponto vai ser X, põe o X aqui embaixo, igual
Quem é a corrente 2? Ele dá I2 em função de 1, ó, é 3 e 1. 3 e 1. Dividido pela distância. Qual vai ser a distância? Aqui, ó, até chegar nesse ponto. Vai ser o total, que é D menos X. Então, é D menos X. D menos X. E um dos dois lados simplifica, aqui fica 1. Aí a gente multiplica em cruz. Temos D menos X aqui, que vai multiplicar por 1. E aqui, X vezes 3, 3x. Então, a gente tem D igual, esse x passa para lá, 4x. Então, a gente tem que essa medida x vai ser D dividido por 4. Quem é D? A distância D é 16 centímetros. Então, é 16 centímetros dividido por 4. Então, x vai ser igual a 4 centímetros. Aí, vamos verificar aí a condição de algarismos significativos, né? Foi dado 3 algarismos aqui, 3 algarismos significativos. Então, a nossa resposta fica 400 para deixar 3 algarismos significativos em centímetro. Essa é a resposta da letra A. E a letra B? O que ele está falando? Está dizendo assim, se as duas correntes são multiplicadas por 2, o ponto em que o campo magnético é 0 se aproxima de 1, de 2 ou permanece onde está? Então, o que acontece? Se eu vier aqui e multiplicar as duas correntes por 2, ou seja, ó, se eu viesse aqui por 2 aqui e por 2 aqui, altera alguma coisa? Não altera, porque se eu dobrasse a corrente aqui, multiplicasse por 2 e por 2, esses dois iam simplificar na hora de encontrar aí a condição, né? Tanto se eu multiplicasse essa corrente aqui por 2, quanto eu multiplicasse essa por 2. Né? Se fosse 2i, aqui fosse 6i, a relação ia permanecer a mesma, ou seja, permanece onde está. Tá? Se fosse uma relação diferente, aí é só pegar as proporções das correntes e aí você vai conseguir encontrar aí se vai mais perto do fio 1 ou fio 2. Bom, espero que tenham gostado da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!